Boa tarde, nono ano. Vamos prosseguir com a matéria. Eu vou mais só falar porque o quadro dá muito reflexo aqui. Nós vamos falar, primeiramente, antes eu quero avisar para vocês que da agora para frente nós vamos trabalhar só o livro didático. Os pais reclamaram muito que os meninos estão confundindo muito didático com de exercício, então nós vamos ficar só com o livro didático por enquanto, tá bom? Até voltarmos, né? Então vamos para as figuras de linguagem, figuras de pensamentos, né? Primeiro que nós vamos ver o que é uma citação. A citação, gente, ela é uma referência. Você faz uma referência a um determinado texto, você cita um determinado texto, né? E essa citação sua, se ela não passar de 3 linhas, quando você vai fazer a citação, você deve colocar as aspas duplas. A citação, ela é uma transcrição literal de um texto, tá? Tal qual. Depois nós vamos ver a próxima figura que nós vamos ver é a paráfrase. A paráfrase, ela é uma réplica de um texto alheio. Então, a recuperação desse texto, né? Reescrita desse texto sem a ironia. Então, é uma réplica ou uma transcrição reescrita de um texto, mas sem a ironia, né? Você já sabe o que é uma ironia? Eu vejo uma letra muito feia, eu viro e falo assim, nossa, que letra linda! Eu estou sendo irônica, sarcástica, né? A próxima figura que a gente vai ver é a paródia. A paródia a gente já trabalhou com ela algumas vezes na escola, né? É uma nova interpretação cômica, agora engraçada, né? Cômica de alguma música. Você pega uma música, pega a letra da música, muda algumas palavras, altera algumas palavras e dá um novo sentido para essas palavras, né? Mas de um jeito assim, a paródia, ela é cômica, ela é engraçada, ela tem que ser engraçada, tá? Outra figura que nós vamos ver é o pastiche. Aqui, ó. Pastiche. O pastiche, gente, ele imita o estilo de outros autores. É uma imitação. Mas ele também, o pastiche, não é igual à paródia. Ele não tem a função de satirizar. A paródia trabalha a sátira. O pastiche, não. O tipo dele é um tipo de colagem, mas a função dele não é satirizar, tá? Outra matéria que nós vamos ver, também outra figura, né, é a personificação. A personificação, gente, é a gente pegar características humanas e dar para animais ou seres irracionais, né? Por exemplo, eu falo assim, ó, a lua observava os namorados com inveja. A lua não tem olho, ela não tem inveja, ela não observa. Então, eu estou dando características humanas para a lua, né? A folhinha, tonta de terror, dizia. A folhinha, ela não fica tonta. Ela não sente terror. Ela não diz. Então, eu estou dando características humanas para os seres inanimados ou irracionais. Essa matéria, então, chama personificação, tá bom? Depois nós vamos ver o que é uma comparação. Nós já vimos, já sabemos que a comparação é quando eu comparo a característica de uma pessoa ou de um ser com outro, né? Quando eu faço Maria é bonita tanto quanto Suzy. Maria é tão bonita quanto Suzy, né? Posso usar as duas expressões. A comparação, nós sabemos que existe igualdade, de inferioridade, de superioridade. Maria é mais bonita, Maria é menos bonita, né? De inferioridade. A comparação, gente, eu posso... Na comparação, eu uso os conectivos como. Maria é tão bonita como. Por exemplo, na comparação, então, Suzy
ela quanto Mara. Eu usei o conectivo como. Se eu usei o conectivo como, é uma comparação. Mas se eu tirar, quer ver? Deixa eu passar a frase aqui, onde não tá, acho que não está dando tanto reflexo. Mara é brava como uma fera. Como uma fera. Se eu tirar esse conectivo como uma fera, eu posso, se eu colocar uma frase assim, ó, Mara é uma fera. O sentido foi o mesmo. Só que aqui eu usei conectivos para expressar. Então, nessa que eu usei os conectivos para expressar, eu chamo de comparação. Nessa que eu tirei os conectivos da comparação, como, tal qual, tanto quanto, essa que eu tiro esses conectivos, nós vamos chamá-la de metáfora. Então, a metáfora é uma comparação também, mas sem os conectivos da comparação, ok? Outra matéria que nós vamos ver é a hipérbole. A hipérbole, gente, ela é um exagero. Se eu disser assim, ó, nossa, cheguei morta de sede e de fome. Isso é um exagero. Se eu estou morta, como que eu estou com sede, estou com fome, né? Ela chorou rios de lágrimas. Já te falei mais de 1000 vezes. Então, isso são exageros, grandes exageros, que a gente chama de hipérbole. Então, a hipérbole é um grande exagero. A outra figura que nós vamos ver é a assonância. A assonância, gente, ela é uma repetição de vogais. Repetição de vogais. É 24, né? Repetição de vogais. Quando eu digo assim, essa mece que enlouquece, essa mece que enlouquece, estremece a quermesse. Estremece a quermesse. Então, essa matéria aqui, ela chama assonância. Ela é uma repetição de vogais. Onde estão as vogais repetindo demais? Aqui, aqui, né? Olha, olha, olha. Muita repetição, né? Muita repetição. Então, essa matéria chama assonância. Assonância é uma grande repetição de vogais. Depois tem outra que chama paranomásia. A paranomásia, gente, são sons parecidos e escrita com significados diferentes. Lembra parônimos, aquela matéria que nós já estudamos, que eram os parônimos. A paranomásia lembra os parônimos. Por exemplo, emergir com imergir são palavras muito parecidas, só que os significados são diferentes, né? Um significa afundar, o outro significa boiar, né? Emergir e imergir. Imergir é afundar, né? Tá certo? Então, os parônimos são palavras que os sons são parecidos, a escrita é parecida, né? E tem uns significados diferentes. Depois, outra figura que nós vamos ver é a onomatopeia. A onomatopeia nós já falamos que são sons, ruídos ou vozes de animais.
quando eu falo o tic-tac do relógio, o zum-zum da abelha, né? Então, sons, ruídos ou vozes de animais, nós damos os nomes de onomatopeias. Depois, outra coisa que eu quero ver com vocês deixa eu ver aqui na sequência, eu não estou pulando algum. Eu vou voltar, vou dar uma misturadinha, depois eu volto lá. Antes, no outro vídeo que não deu certo, eu falei para vocês sobre narrador-observador, narrador-personagem. O observador é aquele que conta os fatos, mas não participa deles. E o narrador-personagem é aquele que conta os fatos, mas participa deles. Estava no jogo, ele estava jogando, então ele vai contar o fato que aconteceu no jogo, mas ele estava dentro do jogo, né? Outra coisa também que eu quero falar para vocês, o que é uma voz ativa e uma voz passiva. A voz ativa, gente, é quando eu falo assim, ó, eu quebrei o vaso. Olha aqui para você ver. O sujeito é eu, quem praticou a ação. Então, se o sujeito pratica a ação, está na voz ativa. Se o sujeito sofre a ação, está na voz passiva. Quer ver? O vaso foi quebrado por mim. Olha aqui para você ver. O sujeito de quem eu declarei alguma coisa é o vaso. Isso aqui é o sujeito. Mas não foi o sujeito que praticou a ação agora, ele sofreu a ação. Então, quando o sujeito pratica a ação, é voz ativa. Quando o sujeito sofre a ação, é voz passiva, tá? Então, acho que o ideal é você saber isso por enquanto, tá? Depois a gente vai aprofundar mais nisso. Eu tô achando que eu esqueci alguma figura aqui, né? Mas vamos ver primeiro o que é um protagonista e um antagonista de uma história. O protagonista é aquele que é o personagem principal, né? O antagonista, o próprio nome já fala, é aquele que dificulta a ação do protagonista. No caso, geralmente ele é o vilão da história. Nem sempre precisa ser um ser humano, tá? Ele também se destaca na obra porque ele dificulta a ação do protagonista, ok? Vamos ver mais alguma figura de linguagem aqui agora, porque eu estou seguindo um caderno, tá? A anáfora. A anáfora anáfora ocorre quando há uma retomada de um termo já mencionado. Ele é uma repetição para reforçar alguma ideia. No início de uma frase, era uma vez uma estrela alta, tão alta. A outra, era uma vez uma estrela bela. A outra, era uma vez uma estrela sozinha. Olha, gente, esse poema, ele trouxe essa repetição, né? Que nós vamos chamar de anáfora. Então, essa repetição, para reforçar a ideia, era uma vez, era uma vez, era uma vez. Então, essa repetição da ideia aí, desse era aí no caso, esse já foi mencionado, repetiu de novo, isso a gente chama de anáfora, tá? O outro aqui, que nós vamos ver, é uma catáfora. O que é uma catáfora? Substituição de um termo que ainda vai aparecer. Por exemplo, se eu falo assim, ó, preciso dos ingredientes. Preciso
ingredientes. Já falei aqui, ingredientes. Já falei aqui que o que eu preciso é de ingredientes. Então, o que é a catáfora? É a substituição de um termo que ainda vai aparecer. Esse termo não apareceu. Esse termo é açúcar, farinha, vou abreviar aqui, porque o tempo é, né? Ovos, né? Então, aquela palavrinha ali, ingredientes, já me contou que eu preciso de ingredientes. Já previu, já mostrou, né? Já antecedeu aí alguma coisa que vai ser citado. Outra frase aqui, quer ver? Só desejamos isto. O que é isto? As férias. Então, essa palavrinha, ela já vem com o conteúdo que virá à frente. Então, o que é uma catáfora? É a substituição de um termo que ainda vai aparecer, que vai ser citado, tá? Outra matéria também que a gente vai ver aqui depois nós vamos ver o que é uma sinopse, tá? Isso aí eu já deixo para a próxima. O próximo nome, o próprio nome já fala, né? Uma sinopse, o que é. Então, da próxima a gente continua porque o vídeo já estourou. Tchau para vocês, até a próxima, tá?